A escada que Jacó viu em seu sonho não era apenas uma visão para aquele momento, era um símbolo profundo. Ela representava algo muito maior, a conexão entre o divino e o humano, o caminho que une a terra ao céu. Mas a verdadeira profundidade desse símbolo só seria plenamente revelada séculos depois. No Novo Testamento, essa imagem da escada aparece de novo, desta vez na vida e nas palavras de Jesus Cristo. Quando ele encontra Natanael, um homem cético, mas sincero, Jesus faz uma promessa surpreendente. Ele diz a Natanael: em verdade vos digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Com essas palavras, Jesus se apresenta como a escada viva, aquela conexão que Jacó havia visto em seu sonho. A escada de Jacó prefigurava o próprio Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Ele seria a ponte que nos permitiria acessar o Pai, a ligação direta entre o céu e a terra. E é aqui que o papel de Jesus como mediador ganha sua plena revelação. Ele não veio ao mundo apenas para ser mais um profeta ou um líder religioso. Não. Ele veio para ser o mediador da nova aliança, uma aliança diferente, mais profunda, mais transformadora. Assim como a escada de Jacó conectava o céu e a terra, Jesus, em sua vida e obra, cumpriu essa missão de unir o que estava separado. O pecado havia criado um abismo entre Deus e a humanidade. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio para restaurar essa conexão. Ele se colocou entre nós e Deus, reconciliando o que estava perdido, trazendo redenção. Pense nisso. Cristo se tornou o único caminho pelo qual podemos nos aproximar de Deus. Ele desceu à terra, viveu entre nós e, ao morrer na cruz, levou sobre si os nossos pecados, eliminando as barreiras que nos separavam do Criador. Foi o sacrifício dele que permitiu essa reconciliação, uma nova forma de viver em comunhão com Deus. Na visão de Jacó, a escada era o símbolo dessa ponte celestial. Mas em Cristo, essa ponte se tornou uma realidade viva, uma aliança que oferece não apenas esperança, mas também vida eterna. Ele é a escada, o caminho pelo qual todos podem encontrar Deus e receber seu perdão, amor e misericórdia. Os paralelos entre Jacó, Abraão e Isaque revelam algo poderoso, algo que Deus estava orquestrando desde o início dos tempos. A visão de Jacó, assim como a promessa feita a Abraão, aponta para um destino maior, um cumprimento divino. Aquele monte, o Monte Moriá, se tornaria um local profético. Anos depois, no mesmo local, conhecido então como Gólgota, Deus não substituiria o sacrifício. Ali, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado, o sacrifício perfeito e definitivo. Assim como Abraão foi disposto a oferecer seu filho, Deus ofereceu o seu. Não houve um carneiro para tomar o lugar de Jesus, porque ele próprio era o Cordeiro, o sacrifício pelos pecados do mundo. Essa conexão entre os eventos nos tempos de Abraão, Isaque e Jacó, até a crucificação de Cristo, reforça a continuidade do plano de Deus. O que começou com uma promessa a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência, encontra seu cumprimento em Jesus. Ele é o cumprimento de todas as promessas, o herdeiro da fé de Abraão, o resgate que Isaque prefigurou e o mediador que Jacó viu simbolizado na escada. Tudo aponta para ele, o Salvador que une o passado, o presente e o futuro em uma história de redenção. A história de Jacó nos mostra algo profundo sobre o caráter de Deus e o seu desejo de nos alcançar. Mesmo em meio aos erros de Jacó, as fraudes, os enganos, a fuga, Deus não o abandonou. Pelo contrário, ele o encontrou no momento mais solitário, no deserto, com a cabeça apoiada em uma pedra. E naquele momento, em vez de repreensão, Jacó recebeu uma visão, um convite divino para uma relação mais próxima. Essa mesma mensagem ecoa para nós hoje. Não importa o quanto tenhamos nos afastado ou falhado,
Deus continua buscando a reconciliação. A escada que Jacó viu é o próprio Jesus, que desceu do céu para nos trazer de volta para Deus. Ele não espera que subamos por nossos próprios esforços. Pelo contrário, ele veio até nós, percorrendo a distância que o pecado havia criado. A história de Jacó é, assim, uma imagem poderosa da graça. Jacó não merecia a promessa, mas a recebeu. Ele não estava em busca de Deus, mas foi encontrado por ele. Da mesma forma, a fé cristã nos ensina que Jesus é o caminho, a escada viva entre o céu e a terra. Ele é a ponte que restaura nossa conexão com o Pai, independentemente de nossos erros ou fracassos. E essa é a beleza da história de Jacó, um lembrete de que Deus está sempre pronto para restaurar, sempre pronto para nos acolher de volta, e que Jesus é o caminho pelo qual podemos voltar para casa reconciliados e redimidos. Você já ouviu a expressão escada de Jacó? Talvez você tenha visto esse nome em filmes, livros, ou até como o título de um dispositivo eletrônico. Mas o que poucos sabem é que essa expressão tem origem em uma antiga história bíblica, contada em Gênesis 28. E é aí que tudo começa. Imagine um jovem chamado Jacó vivendo um momento decisivo em sua vida. Ele não era um homem comum, era o futuro patriarca de uma nação, mas estava em fuga, fugindo de seu irmão Esaú após um ato de engano que lhe custou o direito de primogenitura. Numa noite, exausto e sozinho, ele repousa ao ar livre, usando uma pedra como travesseiro. Nesse cenário de aparente desolação, ele tem um sonho extraordinário, uma escada que vai da terra ao céu. Anjos sobem e descem por ela, e no topo, Deus aparece, renovando suas promessas. É a escada de Jacó, um símbolo que desde então se tornou sinônimo de algo que nos conecta ao divino, uma ponte entre o céu e a terra. Essa visão não só marcou a vida de Jacó, mas atravessou os séculos, tornando-se uma referência poderosa na cultura, inspirando tudo, de romances a invenções tecnológicas. A escada de Jacó é mais do que uma simples história. É um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada e nossa conexão com o sagrado. Agora que você conhece sua origem, talvez o significado da escada de Jacó tenha um novo sentido para você. Mas a história de Jacó não começa com esse sonho. Antes de deitar a cabeça sobre aquela pedra e vislumbrar a escada que o ligava ao céu, Jacó estava em uma corrida pela própria vida. Ele havia enganado seu irmão gêmeo, Esaú, roubando não apenas o direito de primogenitura, mas também a bênção de seu pai, Isaque. Isso foi um golpe profundo. Esaú, enfurecido e consumido pelo desejo de vingança, prometeu matar Jacó assim que o período de luto pelo pai terminasse. Então Jacó, aconselhado por sua mãe Rebeca, fugiu. Ele partiu em direção à casa de seu tio Labão, buscando refúgio e, quem sabe, uma nova vida longe da ira de seu irmão. Mas essa jornada não foi fácil. Enquanto caminhava por terras desertas e incertas, carregava consigo não só o peso do cansaço físico, mas também o fardo emocional de suas ações. Aquele que enganou agora era um fugitivo, e seu futuro parecia tão árido quanto o deserto à sua volta. Numa dessas noites, sem abrigo, ele deitou-se sob as estrelas, pegou uma pedra e a colocou sob sua cabeça como travesseiro. E ali, em meio à sua solidão e angústia, Jacó dormiu. Foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade, no silêncio da noite e na simplicidade de um sono inquieto, que o inesperado aconteceu. E foi nesse sono, profundo e cheio de incertezas, que Jacó teve uma visão que mudaria o rumo de sua vida. Ele viu algo extraordinário, uma escada que se erguia da terra até o céu. Não era uma simples escada, mas uma conexão direta entre o mundo dos homens e o reino de Deus. E ao longo dela, anjos subiam e desciam, como mensageiros divinos, indo e vindo entre os dois reinos.
Imagine o impacto dessa cena. Um homem, exausto e com medo, testemunhando uma ponte entre o divino e o terreno. Uma prova de que ele não estava sozinho, mesmo na vastidão de seu exílio. No topo da escada, Deus apareceu, não um mensageiro, mas o próprio Senhor, confirmando que as promessas feitas a seu avô Abraão e a seu pai Isaque agora pertenciam a ele. Deus falou com Jacó, e suas palavras foram carregadas de poder e esperança. Ele reafirmou que aquela terra sobre a qual Jacó dormia seria dele e de seus descendentes. Disse que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra e que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas talvez a parte mais importante fosse a promessa pessoal. Eu estou contigo. Vou te proteger onde quer que fores e te trarei de volta a esta terra. Eu não te abandonarei até cumprir tudo o que te prometi. Naquele momento, a vida de Jacó não era mais definida pelo medo ou pelo erro. Era agora marcada por uma aliança divina. Quando Jacó despertou daquele sonho, seu coração estava agitado, mas não mais de medo. Era uma reverência profunda. Ele se deu conta de que aquele lugar onde ele havia dormido, onde tinha apenas uma pedra como travesseiro, era na verdade um lugar sagrado. Ele olhou ao redor, talvez tentando entender como não tinha percebido antes. Sem dúvida, disse ele, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. A sensação era de assombro, uma mistura de temor e admiração. Quão temível é este lugar! Aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó não podia mais ver aquele solo árido da mesma maneira. Aquilo que antes era apenas um ponto no meio de sua fuga, tornou-se um santuário. Ele tomou a pedra que havia usado para apoiar a cabeça e, em um gesto solene, ergueu-a como um pilar, derramando óleo sobre ela para consagrá-la. Aquele local, até então sem nome especial, foi chamado de Betel, a casa de Deus. Mas Jacó não parou aí. Em meio à grandiosidade da promessa divina, ele fez um voto. Ele, que até então havia vivido tentando vencer pelo próprio esforço, agora fazia um pacto de fidelidade. Ele prometeu que se Deus realmente o guiasse, o protegesse e garantisse sua volta em segurança à casa de seu pai, então o Senhor seria seu Deus. Além disso, de tudo que Deus lhe desse, ele devolveria o dízimo como sinal de sua gratidão e dependência. Esse era um novo começo para Jacó. Ele não era mais o homem que só pensava em enganar para conseguir o que queria. Agora ele entendia que havia uma força maior, um propósito maior conduzindo sua vida.